Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz Amirá. Eu faço parte da presidência na Liga Acadêmica de Cardiologia do Recôncavo Baiano, a LACARB. Ela fica na Universidade Federal do Recôncavo Baiano, a UFRB, na cidade de Santo Antônio de Jesus. É com muita satisfação e alegria que nós, em parceria com a LAC, daremos início ao nosso primeiro simpósio de emergências cardiovasculares. Então, vamos prosseguir o nosso quarto dia. E antes de iniciar a nossa primeira palestra, a gente vai falar um pouquinho, algumas regras para vocês hoje. Então, em relação à lista de presença, a gente vai liberar uma palavra-chave. E essa palavra-chave, como vocês já sabem, né, foram por dias. A gente está no 4 dias. E para ter direito ao certificado, a gente precisa de, no mínimo, 4 palavras-chave durante todo o simpósio, certo? Os certificados eles serão enviados para o e-mail dos inscritos, né, em até 3 meses após a finalização do evento. As dúvidas vocês podem estar enviando no chat do YouTube, que o professor vai falar, né, vai tirar as dúvidas de vocês ao final da palestra, certo? Lembrando que hoje a gente vai ter sorteio e dia 14 também a gente vai ter sorteio. Então, é preciso que todos os inscritos no sorteio cumpram todas as regras que está no post da LAC, no Instagram. E quem ainda não está participando, ainda dá tempo para ser sorteado no dia 14. E todos os participantes que estão aqui hoje têm direito a 7 dias gratuitos no Cernar Burks. Então, o link vai ser disponibilizado aqui no chat do YouTube e vocês poderão ter acesso. Como eu já disse todas as regras, agora eu vou convidar o Dr. Renato Moraes para falar sobre trombose venosa profunda. Ele é doutor, né, é médico pela Universidade de Salvador, faz residência de cardiologia no Hospital Santa Isabel, aqui em Salvador, e fez residência de clínica médica no Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia. Boa noite, doutor Renato. Boa noite, Beatriz. Boa noite a galera toda aí que está conectada. É uma satisfação imensa estar participando aí mais uma vez desses simpósios que vocês criam interligas e aprendendo junto aí, fazer esse bate-papo legal para ver como a gente pode contribuir com a formação da galera. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado. Pronto. Então, hoje nós vamos bater um bate-papo sobre trombose venosa profunda, né? Trombose venosa profunda, galera, é uma entidade clínica importantíssima. Todo médico, seja ele qualquer especialidade, seja o obstetra, seja o ortopedista, o clínico, o cirurgião, o pediatra, ele vai lidar com algum paciente na vida que tenha trombose venosa profunda. Então, eu quero que, nesse momento, vocês mergulhem aqui junto comigo nessa aula, para que vocês comecem a compreender e começar a se enxergar dentro de um cenário em que vocês serão os médicos ou médicas e que estarão atuando na condução desses casos clínicos e resolvendo a vida desses pacientes. Então, é um tema que tem uma relevância epidemiológica significativa, sem sombra de dúvida. Se você tiver no pronto-socorro, se você estiver no seu consultório, passando enfermaria, no centro cirúrgico, pós-operatório, você vai lidar com algum paciente na sua vida que tenha essa entidade clínica. Então, a gente vai começar por um caso clínico. O caso clínico trata-se de uma paciente do sexo feminino de 34 anos de idade, previamente rígida. Então, se imagine lá, professora, natural e procedente de Laje, a galera aí da UFRB, da UESB, das outras ligas, se imaginem que vocês estão atendendo essa paciente. Então, está todo mundo lá, dentro do ambulatório, dentro do pronto-socorro, da emergência, chegou essa paciente para vocês, que a identificação é uma paciente jovem, né, de 34 anos de idade, professora, rígida, não tinha comorbidades, natural de um interior próximo aí a Santo Antônio. E aí ela procurou o pronto-socorro da clínica UFRB, com a queixa de que estava com edema assimétrico no membro inferior direito. Disse, olha, doutor, minha perna tem mais ou menos 3 dias à direita que está inchada, associada a uma dor e tinha empastamento na panturrilha. Ela disse que não tinha tido febre, nem trauma, não tinha tido nenhum outro comemorativo clínico associado ao sintoma. Aí vocês partiram para examinar. O preceptor disse, ó, galera, bota essa paciente na mesa, vamos examiná-la. E o que chamava a atenção no exame clínico dela era que tinha um edema assimétrico, o membro inferior direito era maior do que o esquerdo,
tinha empastamento de panturrilha, sinal de Romans positivo, em que você faz a dorsiflexão do pé e o paciente sente dor na panturrilha, esse é o sinal de Romans. Não tinha hiperemia, não tinha outras lesões elementares no local, e vocês palparam os pulsos periféricos, pediosos e tibiais estavam presentes e simétricos. Então, esse é o caso clínico que eu convido a vocês a estarem junto comigo atendendo. A gente vai ter que resolver a vida dessa paciente que chegou com essa queixa. Então, vamos prestar muita atenção, porque os princípios dessa aula aqui, desse bate-papo nosso, é que vocês consigam, ao final, saber conduzir um caso clínico como esse, quais exames solicitar diante de um paciente que está com essa afecção clínica, quais são os principais diagnósticos diferenciais que a gente deve pensar diante dessa hipótese diagnóstica, quais são as alternativas de tratamento, como eu vou tratar, como eu vou resolver a vida dela, as principais complicações que ela pode ter e se eu preciso ou não internar essa paciente. Então, se diante dessas perguntas que nós fizemos, ao final dessa aula, vocês conseguirem resolvê-las, para mim, a gente dá o bate-papo como satisfatório. Então, a principal suspeita diagnóstica desta paciente que chegou no pronto-socorro lá do ambulatório da clínica da UFRB é trombose venosa profunda, é o assunto de nossa aula. E como de modo tradicional, que a gente começa qualquer palestra em medicina, a gente traz um pouco sobre o conceito e a definição do que é trombose venosa profunda. É uma síndrome clínica que é caracterizada pela formação aguda de trombos nas veias do sistema venoso profundo. Pode ser uma obstrução parcial ou uma obstrução, uma oclusão total. Então, de 80% a 95% das tromboses venosas profundas, elas acometem topografias em membros inferiores, seja em região proximal, de femoral, ilíacas, ou regiões mais distais, gastrocnêmios, fibulares, tibiais. Então, é um conceito que o próprio tema já se autodefine, né? Trombose, trombo, venosa de veia profunda, de uma veia profunda. Então, os principais sítios, membros inferiores. Então, é um conceito, uma definição já autoexplicativa do que é trombose venosa profunda. Quando a gente mergulha dentro do que é aspecto fisiopatológico, também um slide, uma tríade chamada tríade de Virchow define os principais aspectos fisiopatológicos de o que é e que faz formar uma trombose venosa profunda. Então, Virchow ele descreveu uma tríade que participa aí desse processo fisiopatológico, que está relacionado a uma lesão no endotélio do vaso, um fluxo sanguíneo anormal, que a gente chama de estase sanguínea, e um estado de hipercoagulabilidade. A internet está oscilando, eu estou vendo aqui. Deixa eu ver se eu posso voltar. Será que é a minha mesmo ou todo mundo... É só alguém que sinalizou que a internet estava oscilando ou está tranquilo? Aqui no chat, se alguém... tá não. Tá tudo ok? Porque alguém sinalizou aí que a internet estava oscilando. E aí, posso continuar tranquilo? Pronto. Então, vamos lá. Então, como nós chamamos a atenção que a trombose venosa profunda em relação aos seus conceitos, e aí a gente está dentro do que a gente chama de aspectos fisiopatológicos. E aí chamamos a atenção da tríade de Virchow. Então, a tríade de Virchow nada mais é do que lesão endotelial, fluxo sanguíneo anormal, que é estase sanguínea, e um estado de hipercoagulabilidade. E aí participam desses processos fisiopatológicos, né, algumas entidades do que a gente chama de nosologia, né, ou etiologia. Então, para que a gente lese o endotélio do vaso, alguns aspectos como cirurgias, traumas ou infecções, punções venosas centrais. Então, quando eu punciono o acesso venoso central, uma veia jugular interna ou subclávia, que são os principais sítios, as principais causas de trombose dos membros superiores, esse processo de lesão do vaso acaba contribuindo dentro de um aspecto fisiopatológico para a formação de trombos. A hipercoagulabilidade, então, um estado pós-operatório que o paciente recebeu ali, passou por uma remite, né, uma resposta endócrina metabólica ao trauma cirúrgico, está mais imobilizado, ou uma mulher grávida em seu estado gravídico, ou pós-parto puerpério, o uso de estrógenos, de contraceptivos, neoplasias, que são doenças protrombóticas, assim como idade avançada, trombofilias,
todos esses aspectos nosológicos participam do que a gente chama de estado de hipercoagulabilidade, e que não está aqui no slide, mas que nós devemos sempre lembrar diante de um paciente com trombose, no contexto atual que nós vivemos, é da vacina para a Covid-19, que alguns raríssimos registros, mas temos documentado de trombose venosa profunda, e a própria infecção pela Covid-19, né, que é uma doença que a gente sabe que em seus aspectos fisiopatológicos é protrombótica. E a estase venosa, o paciente imóvel na cama ou num pós-operatório, com uma deambulação mais prejudicada, viagens de longo período, gestação, anestesia geral, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência venosa crônica, também facilita a estase sanguínea e a formação de trombos. E esse quadrado aqui, nessa tela de slide, chama a atenção quando a gente cita as principais trombofilias que nós devemos estar ligados na investigação etiológica de um paciente com trombose venosa profunda. Então, a mutação do fator 5 de Leydig, a mutação do gene da protrombina, deficiência de antitrombina, deficiência de vitamina C e S, a hiperhomocisteínemia, deficiência do fator 8, fibrinogênio, a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então, são etiologias, são causas de trombofilias que devem ser investigadas quando e no seu momento oportuno, diante de um caso com trombose venosa profunda. E aí a gente está diante, já falamos sobre os conceitos, sobre os aspectos fisiopatológicos, as principais entidades nosológicas relacionadas aos aspectos fisiopatológicos, aí a gente vai para o quadro clínico. O que é que o médico não pode deixar passar, ele tem que reconhecer? Que você, aí que está assistindo, quando estiver lá no seu pronto-socorro ou no seu PSF, eu terminei de formar, segundo dia de PSF. Chega essa senhora para mim com edema assimétrico do membro inferior direito, com empastamento de panturrilha, dor, às vezes dilatação do sistema venoso superficial. Temos que, dentre as principais hipóteses diagnósticas para essa paciente, lembrar de trombose venosa profunda. Aí uma estatística que eu trouxe de alguns estudos mais atuais, de que dos pacientes que são diagnosticados com trombose venosa profunda, uma média de 87% deles possuem essas três características no quadro clínico, que é o edema assimétrico, quando você vai medir ali a panturrilha do paciente, existe uma assimetria, o empastamento, que é o endurecimento da panturrilha, do local, faz parte, essa tríade, é uma das tríades clássicas da TVP. Pode haver dilatação dos outros vasos mais superficiais, uma cianose. E aí você lança a mão no exame físico de alguns testes, né, clínicos que vão te ajudar. Tem o sinal de Romans, que a nossa paciente do slide tinha, você faz a dorsiflexão do pé e o paciente sente dor na panturrilha. Sinal de Bancroft, que você vai fazer a palpação da panturrilha, o paciente sente dor. O sinal da bandeira, que é o empastamento da panturrilha. Então, são sinais no exame clínico que a gente pesquisa e que são sugestivos de trombose venosa profunda. Mas dentro dos diagnósticos diferenciais, a gente sempre deve lembrar de algumas outras doenças, algumas outras entidades clínicas que têm dentro do seu diagnóstico síndrome características semelhantes e que podem se confundir com trombose venosa profunda. Um dos principais diagnósticos diferenciais é a infecção de partes moles. Então, celulite erisipela, às vezes se apresenta com edema assimétrico, com rubor. A hiperemia chama mais atenção quando é um processo infeccioso, celulite erisipela. Às vezes, lesões elementares associadas, flictemas, bolhas, falam mais a favor também de uma erisipela bulhosa. Então, diagnóstico diferencial de TVP, infecção de partes moles, celulite erisipela. Um outro diagnóstico diferencial importante é cisto de Baker-Roto, ou cisto de Becker, né? Então, em fossa poplítea, o cisto rompe e o paciente queixa-se de uma dor descendo em forma de cordões dolorosos para a panturrilha, às vezes faz um edema assimétrico e se confunde muito. Na minha residência mesmo, eu tive 2 casos em que nós jurávamos que o paciente tinha trombose venosa profunda, quando, na verdade, quando nós lançamos mão do Doppler, nós vimos que era um cisto de Baker-Roto. Então, isso é muito importante que vocês tenham em mente os diagnósticos diferenciais. Outro diagnóstico diferencial
Importantíssimo é a miosite, né, a piomiosite, tem que ser um diagnóstico diferencial importante. Às vezes, enfermidades, acometimento de joelho, de articulação, o paciente faz um edema de membro inferior, linfedema, então, às vezes, o paciente tem uma assimetria de membro inferior por um linfedema ou por uma insuficiência venosa periférica, e não é nada de TVP. TVP é um quadro agudo. Então, na queixa principal do paciente, quando a gente faz queixa principal, a gente sempre pergunta há quanto tempo, né? E na grande maioria das vezes vai ser um quadro agudo que incomoda o paciente, que leva ele logo para o pronto-socorro, leva ele logo para o médico. Então, raras são as vezes em que o paciente vai te procurar com a TVP com um quadro mais subagudo ou crônico. Isso, então, tem que chamar a atenção. É um paciente, doutor, tem esse edema assimétrico no membro inferior há 5 anos. Não, às vezes o paciente teve uma celulite, uma erisipela, ficou com linfedema, com insuficiência venosa, tem esse edema assimétrico, isso não é TVP. Então, você tem que ir juntando o quebra-cabeça, o teu raciocínio clínico, diante de diagnósticos diferenciais, o que tu tem de propedêutica armada para lançar a mão. Bem, então, quando nós já falamos sobre definição, fisiopatologia, falamos sobre os aspectos nosológicos e as principais etiologias, estamos dentro do quadro clínico, dos diagnósticos diferenciais, e aí a gente vai falar um pouco agora sobre as principais complicações de um paciente que tem trombose venosa profunda. Então, devemos ficar muito atentos em relação a um dos quadros mais dramáticos de uma trombose venosa profunda não tratada. Se liga aí, se você estiver atendendo aquele paciente lá no teu pronto-socorro, no teu PSF, tu deixar de fazer um diagnóstico de trombose venosa profunda, esse paciente mal tratado, mal conduzido ou não tratado, ele pode evoluir para um dramático diagnóstico de embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar. Nós não vamos nos ater, porque é tema da aula de amanhã, mas é uma complicação importante. O trombo, ele migra, ele pode impactar em um dos ramos da árvore biliar. Então, os sintomas são de espineia súbita, associada às vezes à dor torácica, dessaturação ou não, uma diaforese, um aumento do tempo respiratório. Então, é importante os sintomas cardiorrespiratórios agudos em relação a diagnósticos diferenciais de embolia pulmonar. De 20% a 50% dos casos de TVP proximal não tratado, eles podem evoluir para tromboembolismo pulmonar. Então, tromboses em ilíacas, em femurais, que são tromboses que a gente chama proximais, em veia cava inferior, existe uma altíssima probabilidade de, quando não tratados, evoluir com embolia pulmonar. Daí a grande importância da expertise do médico, de lembrar, diante de um quadro clínico como o que nós comentamos, da trombose venosa profunda. Porque de 25% dos pacientes que são sintomáticos, eles podem evoluir para morte súbita. Então, isso é um dado importante. E quanto maior for a veia, o calibre da veia, maior existe a chance de embolia pulmonar. Existe também uma outra entidade que está relacionada às complicações da trombose venosa profunda, que é a síndrome pós-trombótica. Então, é aquele paciente que faz uma insuficiência venosa do membro inferior, insuficiência venosa crônica, por uma oclusão crônica ali de uma TVP aguda, que cronificou, né? E outras duas entidades é a flegmásia cerúleas dolens e a flegmásia albans dolens. Então, geralmente está relacionado a tromboses mais proximais, ilíaca femorais. Na albans dolens, acontece um vasoespasmo arterial reacional e o paciente sente muita dor. Geralmente é um membro que ele tem um edema intenso, pegando de raiz de coxa a região de maléolo, tem uma palidez, uma diminuição dos pulsos por compressão do edema em relação às artérias daquela topografia. Já a flegmásia cerúleas dolens, ela também tem um edema importante do membro inferior acometido, mas geralmente pode evoluir com gangrena venosa, conflictemas, necrose, diferente da albans dolens, que é o membro mais pálido, esse já vai ser um membro mais cianótico, mais edemaciado, e são complicações, assim, importantes. Eu já vi um paciente com flegmásia cerúleas dolens, e, assim, foi um quadro muito dramático. Então, a importância de nós estarmos atentos a esse diagnóstico.
Tá todo mundo me ouvindo? Tá bem? A conexão tá ok para eu prosseguir? Fala aqui no chat. Bem, então, falamos sobre as complicações, agora vamos falar sobre a propedêutica armada, o que é que nós vamos lançar mão diante de uma suspeita clínica de um paciente que tem trombose venosa profunda. Então, vamos lá. Diego, Beatriz, vocês se formaram, estão atendendo aí em Jiquié, estão atendendo aí em Santo Antônio de Jesus, nas regiões aí das cidades, estão dominando, contrataram aí seus colegas, porque vocês tornaram-se chefes dos serviços aí. E aí o pessoal começou a identificar a necessidade, né, de ter exames que complementassem o raciocínio clínico, né? E isso é muito interessante. O interior precisa realmente de uma medicina de ponta cada vez mais. Então, partiu então do raciocínio clínico brilhante de vocês, de que estavam diagnosticando muitas tromboses venosas profundas e que necessitavam, né, de exames que complementassem o raciocínio. E um dos principais exames é o Doppler venoso do membro inferior. Então, na hora que o médico pensa em trombose venosa profunda, o exame que ele deve pedir, deve solicitar, né, para que ajude no seu raciocínio, complemente o seu diagnóstico, é um Doppler scan venoso do membro inferior acometido. Então, eu solicito assim, ultrassom Doppler. Não é ultrassom Doppler apenas, é ultrassom Doppler venoso, porque pode ser arterial, né? Então, ultrassom Doppler venoso do membro inferior direito. Vai avaliar a compressibilidade e o fluxo daquele vaso e me dizer se tem ou não trombose. Existem também outros exames até mais específicos, né, mas que não mostraram grandes benefícios em relação ao Doppler, que é a angiotomografia venosa ou a ressonância para avaliar esses segmentos. É muito bem utilizado para a cava inferior, né, que é um vaso que ao Doppler não é tão bem visualizado, e também para os diagnósticos de tromboembolismo pulmonar, de embolia pulmonar. Auxilia muito. A flebografia, galera, é o padrão ouro, mas só que é um exame mais invasivo, não é utilizado na rotina, serve mais para estudos clínicos ou para aqueles diagnósticos que não foram muito bem estabelecidos e até serve como uma propedêutica de diagnóstica terapêutica. E o dedímero, a gente vai ver, o dedímero é um exame que ele está relacionado é um produto da degradação de fibrina, na verdade, e que ele tem uma altíssima sensibilidade, mas uma baixa especificidade. Então, esse fluxograma que a gente vai dizer mais à frente vai ser excelente para que vocês entendam o papel do dedímero na trombose venosa profunda. Não é para todo mundo que a gente deve sair pedindo o dedímero. Então, todas as vezes que nós estivermos diante daquele paciente, então vocês estão lá, no pronto-socorro de vocês, ou no PSF, e aí chegou aquela paciente de 34 anos que nós vimos, ela é lá de Laje, chegou para nós lá no consultório da UFRB e a gente vai ter que matar o raciocínio clínico em relação ao que é o diagnóstico, como conduzir, como tratar aquela paciente. Então, para ajudar a esse raciocínio e auxiliar na tomada de decisão, diante de um caso de trombose venosa profunda, hoje a gente conhece um score chamado score de Wells. O Wells serve tanto para TVP quanto para TEP. Então, o score é esse aí. Então, a gente vai lançar mão desses achados clínicos e perguntar sobre neoplasia ativa, sobre se o paciente está mais imóvel, se existe uma parestesia, se está mais restrito no leito, enfim, destrinchar aí em relação aos scores de Wells. Então, a gente pegou aquela paciente de 34 anos que foi lá para o ambulatório e depois de nós examinarmos, conhecermos a sua história, fazermos o exame físico e que nós pensamos em que uma hipótese diagnóstica para ela pudesse ser TVP, a gente pode lançar mão agora do score de Wells. Se o Wells der 0 pontos, existe uma baixíssima probabilidade de ser TVP. Mas se o Wells der de 1 a 2 pontos, existe uma probabilidade média, intermediária dessa paciente ter TVP. Já se for um Wells superior a 3, existe uma probabilidade alta, 3 ou mais pontos de ser TVP. E aí a gente parte para o nosso fluxograma. Interpretar qual é o valor do dedímero nesse contexto de raciocínio clínico que nós temos em relação ao score de Wells e a definição se o nosso paciente precisa de qual exame a ser lançado em relação a fazer o diagnóstico de trombose venosa profunda. Então, bora lá. Apliquei o diagnóstico, o score de Wells para essa paciente aí de Laje, que veio para o consultório da UFRB. Se for baixa probabilidade, segundo o score de Wells, aí eu posso pedir o dedímero.
Se o dedímero vier negativo, eu afasto o diagnóstico de TVP. Mas se o dedímero vier positivo, eu tenho que fazer um Doppler scan, e se o Doppler for positivo, é TVP confirmada, eu estabeleço tratamento para essa doente. Já se o Wells ele for de moderada a alta probabilidade, o dedímero ele perde o seu valor. Então, eu não solicito dedímero, eu parto logo para fazer um Doppler scan desse membro inferior. Então, eu faço um Doppler, se o Doppler for positivo, confirma trombose venosa profunda, prossigo com o tratamento dessa paciente. Se o Doppler for negativo, diante de uma paciente com alta ou média probabilidade, segundo o score de Wells, aí eu lanço mão do dedímero. Se o dedímero vier positivo, eu faço o segmento clínico com essa paciente. Com 3 ou 7 dias, eu faço um novo Doppler, eu já parto para a flebografia, que é um exame invasivo e não muito utilizado. Já se o dedímero vier negativo, existe uma forte possibilidade de ser a ausência de TVP para essa paciente. Então, esse é um fluxograma que eu trouxe para que vocês entendessem mais ou menos o papel do dedímero, a importância do dedímero no diagnóstico da trombose venosa profunda. Beleza? Vamos lá. E aí a gente vai tratar. A gente vai ver como é que nós vamos tratar essa paciente agora. Então, chegou essa paciente para lá, o pessoal da FRB com certeza vai pedir a força-tarefa aí da galera da UESB, que deve contribuir aí no tratamento clínico dessa paciente, né? Então, Beatriz provavelmente ligou para Diego, e aí Diego me tire do sufoco, como é que a gente vai tratar essa paciente aqui agora. Bom, e aí o objetivo do tratamento vai ser o seguinte: a gente tem que prevenir a formação de novos trombos, ou a progressão desse trombo. O tratamento ele não desfaz o trombo. Vamos prevenir a ocorrência de TEP, que é um evento dramático que todo mundo quer evitar, tromboembolismo pulmonar, e vamos aliviar a estase venosa naquele membro, que é um membro que fica inchado, edemaciado, e que causa comprometimento até da mobilidade do nosso doente. E as medidas gerais, eu vou fazer elevação do membro, fazer analgésicos que doem, né, meias elásticas têm a sua contribuição, e uma deambulação cada vez mais precoce. Os estudos mais atualizados, diferente dos estudos antigos, em que o paciente com TVP ficava lá com o membro parado, repouso absoluto, trazem a informação de que após uns 5 dias, o paciente muito bem anticoagulado, a deambulação precoce ajuda, né, nesse processo de reabilitação. Bem, então vamos lá. Nós vimos aquele caso clínico de lá, vimos que como é que se emprega os aspectos fisiopatológicos, vimos como é o quadro clínico, diagnóstico diferencial, como é que se trata, como é que se dá o diagnóstico, quais são os principais exames. Agora a gente tem que partir para o tratamento, como é que a gente trata, como é que a gente ajuda esse paciente, beleza? Pronto. Quando a gente parte para o tratamento de uma trombose venosa profunda, essa tela é bem didática, é importante. Talvez nessa fase de vocês que não tenham tanta intimidade com droga, eu trouxe de modo bem detalhado para que vocês compreendam. Está lá, paciente com trombose venosa profunda. O tratamento é com anticoagulante. Existem 2 tipos de anticoagulantes, 2 classes, digamos assim, que vocês têm que entender que podem ser lançadas mão, né, para o tratamento, que é a heparina de baixo peso molecular, que é igual o Clexane, que é igual eu falar enoxaparina. Então, quando vocês ouvirem heparina de baixo peso molecular, é a mesma coisa de estar falando de Clexane, é a mesma coisa de estar falando de enoxaparina. Então, se eu repetir esse termo, saibam que faz parte de um mesmo grupo. Diferente do que a gente chama de heparina não fracionada, é diferente. Varfarina é o mesmo que Marevan, já é um anticoagulante oral. E os NOACs, que são os novos anticoagulantes orais, que hoje a gente já não chama de NOAC, chamávamos na época que eu fazia faculdade, antes mesmo de eu fazer faculdade, que eu sou um pouco mais novo já também, né? Mas hoje a gente já chama dos anticoagulantes de ação direta. Chamaram de DOACs ou NOACs, hoje a gente já emprega um termo de anticoagulantes de ação direta, diferente da Varfarina ou do Marevan, que são anticoagulantes de ação indireta. E fazem parte dos grupos dos novos anticoagulantes ou dos anticoagulantes de ação direta, a dabigatrana, que é o inibidor direto da trombina, a rivaroxabana, apixabana e edoxabana, que são os inibidores direto do fator 10A. Não sei se vocês já passaram ou têm familiaridade em não ser os semestres aí com essas drogas, mas reparem aqui que todos esses que têm X no meio
rivaroxabana, apixabana, edoxabana, 10A, 10X. Então, e o dabigatran tem um T fator direto da trombina. Isso é uma regra mnemônicazinha que a gente, às vezes, usa para decorar. Vamos lá. Então, os anticoagulantes subcutâneos ou venosos, que são as heparinas, né? A heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular, diante de um quadro de trombose venosa profunda, a dose que a gente usa da heparina não fracionada, quando o paciente chega para nós, que vamos estabelecer a terapêutica, fazemos uma dose de ataque de 80 unidades por quilo venosa. Geralmente não ultrapassamos de 5.000 unidades. E a manutenção a gente faz em torno de 18 unidades por quilo-hora venosa em uma bomba de infusão por geralmente 10 dias. O uso da heparina não fracionada ele requer o controle do TTPA, que deve ser mantido em torno de 1,5 a 2 vezes o seu valor de normalidade. Geralmente, nós lançamos mão da heparina não fracionada num contexto em que o paciente tem trombose ou necessita de uma anticoagulação e ele tem uma doença renal crônica avançada. Mas na grande maioria das vezes, quero dizer para vocês que raríssimas foram as vezes que eu usei a heparina não fracionada, porque os pacientes que eu acompanhei ao longo da residência, da formação, do internato, eles se permitiam o uso da heparina de baixo peso molecular, que a forma de usarmos é mais fácil. Então, o Clexane, que é a enoxaparina, que é a heparina de baixo peso molecular, a dose que nós utilizamos é uma anticoagulação que a gente chama de anticoagulação plena, né, para esse contexto. É diferente do que se tiver uma galera aí acompanhando no internato, anticoagulação profilática, é diferente. Aqui nós estamos tratando trombose venosa profunda. Então, vamos fazer anticoagulação plena para o nosso doente. Fazemos 1 miligrama por quilo de peso subcutânea de 12 em 12 horas. Supomos que Diego tenha 100 quilos. Nós vamos fazer 100 miligramas de enoxaparina subcutâneo de 12 em 12 horas. Vamos supor que Beatriz tenha 50 quilos. Ela vai fazer 50 unidades ou 50 miligramas de enoxaparina subcutânea de 12 em 12 horas. E esse não necessita de monitorização de TTPA. Bem, pois bem, vimos aqui os anticoagulantes subcutâneos venosos, a heparina, né? E aí a gente vem para o anticoagulante oral, que é a varfarina. É um antagonista competitivo da vitamina K. É um anticoagulante de ação indireta, diferente dos novos anticoagulantes, que é de ação direta. A varfarina ela restringe a produção de fatores de coagulação da vitamina K, dependentes, né? Que são o fator 2, o 7, o 9 e o 10. Quando nós utilizamos a varfarina para tratar uma trombose venosa profunda, ele requer um controle do RNI, porque a gente só vai considerar um doente anticoagulado em uso de varfarina se o RNI dele estiver entre 2 e 3. Se não tiver entre 2 e 3, é o que a gente chama de fora da faixa terapêutica. Se tiver menor do que 2, o paciente não está anticoagulado, e se ele tiver maior do que 3, existe um alto risco de sangramento. Pois bem, todas as vezes que nós formos utilizar a varfarina para tratamento de uma trombose venosa profunda, no caso dessa paciente de Laje, que chegou no ambulatório da UFRB, se fôssemos começar para ela, ou optássemos para tratá-la com a varfarina, nós teríamos que entrar juntos, associado com uma heparina, até que se completassem uma média de 5 dias, ou podendo ser interrompida se o RNI atingisse a faixa terapêutica. Né? Eu imagino o seguinte, que essa paciente que chegou com um diagnóstico de trombose venosa profunda documentado por dupla de membro inferior, e que nós vamos estabelecer a terapêutica, no caso, iniciarmos uma anticoagulação para ela. Optamos por uso de Marevan. O Marevan, até atingir uma dose anticoagulante, ele tem que estar com RNI entre 2 e 3. Isso demora um pouco. Por isso que nós associamos a heparina, ou a heparina de baixo peso molecular, ou enoxaparina junto. Até porque, se nós começássemos apenas com o Marevan, existe uma teoria que defende que a gente estaria desencadeando ou aumentando os processos protrombóticos e favorecendo a formação até de mais trombos, ali naquele estado inicial. Então, geralmente, quando nós vamos optar por varfarina, a gente
associa um anticoagulante junto. E aí a gente, exemplo, entraríamos com varfarina mais enoxeparina. Com 5 dias, poderíamos suspender a enoxeparina, ou antes, se o paciente já estivesse com RNI na faixa terapêutica. Bem, eu trouxe aí dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia, dos arquivos da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre trombose venosa profunda, em que ele chama a atenção que a varfarina, é o que eu já falei para vocês, ela pode ser utilizada no tratamento do tromboembolismo venoso. E a dose inicial, que geralmente nós começamos, é de 5 mg dia, por um período mínimo de 3 meses. A gente usa em torno de 3 meses a 6 meses, podendo ser até 1 ano, o tratamento de uma trombose venosa profunda. Com RNI na faixa entre 2 e 3. E aí, na linha de baixo, ele diz que o uso dessa medicação ou dessa substância, ela deve ser iniciada com uma medicação parenteral, no caso de uma heparina, por no mínimo 5 dias. Então, é uma recomendação, 1A dos arquivos da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, o tempo mínimo de tratamento de uma trombose venosa profunda é quanto? Então, Diego, Beatriz, a galera que está me assistindo, poderia me perguntar, e aí, quanto tempo nós vamos tratar aquela paciente que chegou para nós lá na UFRB? Estou com dúvida. Bom, o tratamento de uma trombose venosa profunda depende muito do fator predisponente para aquela trombose, do que foi que causou. E geralmente, resumindo, a gente leva em consideração que se for um fator transitório, como um pós-operatório de cirurgia ortopédica, a gente considera que o paciente estava com um estado de hipercoagulabilidade mais aguçado, paciente mais imóvel na cama, e que aquele foi o fator que predispôs ele a fazer a trombose, é um fator identificável, a gente usa em torno de 3 a 6 meses. Se não é um fator identificável, se é uma trombofilia, a gente acaba estendendo por 1 ano ou a vida toda. Então, mas a recomendação mínima, a recomendação é de um tempo mínimo de 3 meses, se existe um fator causal, e pode ser estendida por mais tempo. Bem, aí a gente já falou sobre heparina, né? Falamos sobre heparina, falamos sobre varfarina. Chama a galera que está um pouco dispersa, volta aqui a atenção que isso é importante. Essa tela de slide divide o tratamento em 3 campos, que são as heparinas, varfarina ou Marevan, que é a mesma coisa, que é um anticoagulante de ação direta, e os novos anticoagulantes. Então, nós falamos sobre a heparina, traduzimos aí em relação às suas doses, o que a gente deve usar, e suas vias de administração, da mesma forma que a varfarina. E agora a gente vai entrar dentro do grupo dos novos anticoagulantes orais, dos DOACs ou NOACs, ou dos anticoagulantes de ação direta. E eu falei para vocês que existem 4, né, dentro desse grupo, 4 subgrupos. E aí a gente vai falar da dabigatrana. A dabigatrana tem esse estudo Recovery, que foi um estudo duplo cego, randomizado, controlado, que teve uma duração aí de 6 meses, e ele comparou. Será que é melhor eu usar varfarina ou usar um novo anticoagulante oral? Então, foi um estudo de não inferioridade, então um estudo que não mostrou que a varfarina é inferior à dabigatrana. Mas a grande importância que eu quero que vocês se liguem é o seguinte, que nesse estudo, eram utilizados, antes de iniciar o tratamento com a dabigatrana, uma terapia ponte com heparina, em torno de 7 a 9 dias, e depois era trocado para a continuação do tratamento com dabigatrana. Então, olha, lá na varfarina, a gente viu como é que a gente começa a tratar a terapêutica? A gente começa junto, né? Aqui, quando optou-se por usar a dabigatrana como uma opção terapêutica de anticoagulante, fez-se o que a gente chama de terapia ponte com heparina durante uma média de 7, 9 dias. E isso reforça a possibilidade de que, se para os nossos pacientes nós optarmos por tratá-los com a dabigatrana, antes recomenda-se fazer a terapia ponte baseando-se nesses estudos. Mas quando eles compararam dabigatrana versus varfarina, não mostrou inferioridade da varfarina em relação a este DOAC, a dabigatrana. Bem, esse é um estudo que da dabigatrana também contempla um raciocínio muito semelhante. As principais contraindicações do uso da dabigatrana é uma hipersensibilidade à droga, então quem tiver alergia, intolerância, não vai usar mesmo.
Pacientes que têm um clearance de creatinina menor do que 30 não usam. Aqueles pacientes com sangramento patológico não vai dar anticoagulante, né? AVC hemorrágico prévio, teve AVC hemorrágico prévio, também contraindica. Prótese valvar metálica, também não usa. E síndrome do anticorpo antifosfolípide, não tem evidência do benefício do dabigatran. Dessas contraindicações, eu quero que vocês segurem aí essa informação que eu vou dizer. Segura aí, ó, Beatriz, Diego, a galera aí da UFRB, a galera aí da UESB. Se apeguem a essa informação que é importante. É contraindicação, ou não tem evidência, respaldo, do uso de novo anticoagulante oral. No caso, torna-se, então, uma contraindicação para pacientes com prótese metálica valvar e síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então, a gente não usa nenhum desses novos anticoagulantes. Optamos, portanto, para aqueles pacientes que têm trombose venosa profunda para o tratamento com varfarina. Beleza? Não para NOAC. Galera, como está aí? Está compreendendo? Tudo ok? Dando para ver? Conexão de boa? Pronto, tudo ok. Então, partimos. Então, falamos aí do primeiro subgrupo dos novos anticoagulantes. Vamos falar agora de um que é o que nós mais utilizamos. Na prática clínica, esse é o que a gente mais utiliza. Se o paciente tiver indicação e não tiver contraindicação, beleza? Que é a rivaroxabana. Esse estudo, envolvendo quase 3.500 pacientes, eles usaram rivaroxabana de 15 miligramas 2 vezes ao dia por 3 semanas, seguidos de 20 miligramas dia por 3, 6 ou 12 meses, e comparou a um outro grupo que usava enoxaparina por um mínimo de 5 dias, seguido de varfarina, com RN na faixa entre 2 e 3. E também não mostrou inferioridade da varfarina em relação à dabigatrana. Mas mostrou que a dabigatrana ela teve aí uma redução, uma contribuição na redução de sangramento maior, como AVC hemorrágico ou hemorragia digestiva alta. Então, compreendam aqui. Esse estudo ele pegou um N enorme, né, de 3.500 pacientes e dividiu em 2 grupos, 2 braços. Um braço ele disse bem assim, braço número 1, vou usar rivaroxabana sobre esse esquema terapêutico. E o braço número 2, eu vou usar o esquema tradicional, que é fazer a heparina junto com a varfarina, para comparar se existe um benefício, uma superioridade da varfarina em relação à rivaroxabana. E no final das contas, eles concluíram que não mostrou, um estudo de não inferioridade, mas que a rivaroxabana teve uma taxa de uma redução de sangramento maior. Então, aqui, a gente apresenta também as contraindicações da varfarina, ou da rivaroxabana. A rivaroxabana é o xarelto, então são contraindicações muito semelhantes à que nós vimos da dabigatrana, incluindo aí um CHAI BC, um paciente hepatopata mais avançado, ou paciente com hemorragias clinicamente significativas, paciente com prótese valvar e síndrome do anticorpo antifosfolipídico. Reforço essa necessidade que vocês compreendam. Gravidez também é contraindicado. Bem, falamos do dabigatrana, falamos da rivaroxabana, agora vamos para a apixabana. A apixabana também foi comparada aí o uso da apixabana em um braço versus o grupo da enoxaparina com a varfarina. E aí a apixabana ela foi usada 2 vezes ao dia e ela não foi inferior na prevenção de tromboembolismo venoso recorrente ou de morte relacionada a tromboembolismo venoso. Então, essa é uma outra informação. Então, nós vimos que os estudos publicados na New England, estudos respaldados, duplo cego, randomizados, que compararam varfarina com novo anticoagulante oral, foram estudos de não inferioridade. Não estão mostrando inferioridade em relação à varfarina, viu, galera? Mas apresentam estratégias terapêuticas diferentes. Bem, e o último grupo dos novos anticoagulantes, que é a eroxabana, o estudo também ele mostrou que a edoxabana ela foi tão eficaz quanto a varfarina em redução aí em torno de 19% na taxa de sangramento
e no subgrupo aí de embolia pulmonar grave, com disfunção do ventrículo direito, houve uma redução de 48% aí na recorrência de embolia pulmonar. Mas a gente necessita aí de outros estudos para mostrar melhores desfechos, mas também foi um estudo que não mostrou inferioridade da varfarina em relação à edoxaban. Bem, as contraindicações são muito semelhantes e, como nós falamos aí de estratégias, voltando aqui para que fique bem fixado para vocês, das estratégias de tratamento de um paciente com tromboembolismo venoso. Temos a estratégia de tratamento com heparina, de baixo peso molecular e heparina não fracionada, que geralmente são usadas como terapias pontes, porque as drogas de manutenção serão ou varfarina, ou novo anticoagulante oral, mas quando a gente tem contraindicação de usar anticoagulante, no caso de pacientes com hemorragia digestiva alta e que tem trombose, paciente que tem hemofilia e que faz trombose, enfim, que tem contraindicação de usar novo anticoagulante ou varfarina, a gente opta por uma outra estratégia terapêutica, que é o filtro de veia cava. A gente instala um filtro na veia cava, como vocês veem no diagrama aqui, no diapositivo do slide, e eles que embargam, né, a progressão, a migração desse trombo. Então, as indicações absolutas para filtros de veia cava são contraindicações ao uso do anticoagulante, TEP na vigência de anticoagulação. Então, o paciente tem TEP, estava anticoagulado e mesmo assim fez um TEP, a gente está vendo que está sobressaindo, né, os aspectos protrombóticos, mesmo em vigência de uma anticoagulação. Optamos, então, por colocar um filtro de veia cava. Se eu tiver um trombo ali em ilho femoral flutuante, que ele está prestes a se deslocar, a gente opta, então, por um filtro de veia cava, ou após uma embolectomia pulmonar. Existem as indicações relativas, que é uma embolia séptica ou uma baixa reserva pulmonar. A gente acaba optando, mas na prática, não. Bem, vamos lá voltar para o caso clínico, então. Alguém quer fazer algum comentário? Os meninos querem que eu deixe alguém falar em relação a esse caso? O que a gente já colocou aí, a resposta terapêutica, de como. Eu quero ouvir de vocês agora como vocês iriam conduzir esse caso clínico. Então, essa paciente de Laje que chegou lá para os meninos da UFRB, quero a contribuição aí de alguém, como era a estratégia terapêutica que vocês fariam para essa paciente. Existe esse acesso da galera, Diego ou Beatriz? Pronto, a galera pode estar escrevendo aí no chat. Eu quero que vocês escrevam aí como era que vocês iriam conduzir esse caso clínico. Ó, esse caso clínico chegou lá para a galera da UFRB, no ambulatório. É uma paciente de 34 anos, dita como previamente rígida, não teve nenhum outro comemorativo clínico associado, ela tem esse edema assimétrico, vamos botar que ela já fez o Doppler e que ela já tem um diagnóstico de TVP. Quero saber como vocês iriam conduzir, qual era o tratamento dessa paciente. Alguém? Pronto, a gente está trabalhando aqui com a hipótese de que a paciente já tenha TVP. Vamos iniciar a anticoagulação, beleza. E como é que inicia a anticoagulação? Bem, eu acho que a galera está
Beatriz vai falar? Aqui é o lugar de errar, de aprender, fiquem tranquilos. A gente está aqui batendo um bate-papo. Pronto, eu estou vendo aqui a galera colocou heparina de baixo peso molecular ou não fracionada. Pronto. Uma dúvida interessante, né? Olha, geralmente a gente escolhe a heparina não fracionada em detrimento da heparina de baixo peso molecular naqueles pacientes que têm doença renal crônica. Se a paciente não tem doença renal crônica, na grande maioria das vezes a gente opta por uma heparina de baixo peso molecular, que é o Clexane ou enoxaparina. Beleza. Mas vocês têm que estar ligados que, geralmente, quando a gente opta por heparina, a gente é apenas num curso de internamento ou é uma terapia ponte, mas a gente tem que escolher entre varfarina ou entre novo anticoagulante oral. Né? Pronto, olha, a Adri colocou aqui que ele colocaria a rivaroxabana 5 miligramas 2 vezes ao dia para as 3 primeiras semanas, seguido de 20 miligramas uma vez ao dia por pelo menos 3 meses. Pronto, show de bola. Uma informação importante que eu não dei na aula, mas que eu queria deixar para discutir aqui no caso clínico, é essa que eu vou acabar dando agora. Dos novos anticoagulantes orais, existem 2 deles que a gente pode iniciar sem necessidade de terapia ponte, ou seja, sem necessidade de usar anticoagulante antes, que é a rivaroxabana e que é a apixabana. Se eu voltar lá na aula, vocês verão que os estudos usaram rivaroxabana e que usaram a apixabana foram estudos em que iniciaram direto, sem necessidade de terapia ponte. Olhem bem aqui, ó. Rivaroxabana foi iniciada 15 miligramas 2 vezes ao dia, seguida de 20 miligramas 3, 6 ou 12 meses, versus varfarina mais enoxaparina. Então, entrou no grupo 1, que é o grupo rivaroxabana, grupo 2, enoxaparina mais varfarina, não usou. Vocês veem que o grupo 1 não usou terapia ponte. Ele partiu diretamente para a rivaroxabana. Da mesma forma, foi o grupo da apixabana. Ele entrou direto, sem precisar fazer terapia ponte. Diferente do grupo da dabigatrana e do grupo da edoxabana. Eles precisavam de terapia ponte com a enoxaparina. Então, o que eu quero chamar a atenção é que essa paciente chegou lá para vocês, no ambulatório da UFRB. Principal definição no momento é afastar que essa paciente tenha instabilidade hemodinâmica ou que ela tenha risco aumentado para um tromboembolismo pulmonar ou que ela tenha uma insuficiência renal, tenha alto risco de sangramento, porque esses são critérios de internamento. Então, se eu afastei para essa paciente aí, essa tem essa trombose está respondi essa pergunta, aí eu posso pensar, eu posso latorial, ou seja, sem necessitar interná-la para fazer terapia parenteral com Clexane ou heparina não fracionada. E das opções que nós discutimos até agora, as que eu tenho é
rivaroxabana ou apixabana. Então, segurem essa informação. Essa é uma informação importante. Estou com uma paciente de 34 anos de idade, viu, Adri? Segura essa informação aí, você. Estamos lá para conduzir essa paciente, tá eu, você, Beatriz, Diego, estamos tudo lá discutindo esse caso. Professor, essa paciente tem 34 anos, tem uma trombose venosa profunda. A pergunta é, essa paciente tem critérios de instabilidade clínica que ela precisa ser internada? Não, a paciente está de boa, tranquila, não tem nenhum desses critérios que ela precisa ficar internada. Então, a gente vai pensar no seguinte, o que é que eu posso, dentro desse arsenal terapêutico, lançar a mão para que essa paciente faça o tratamento dela em casa? As duas opções apixabana e rivaroxabana. Pronto. Não precisa de terapia ponte. Só que eu tenho que fazer uma segunda pergunta, ou uma terceira pergunta. Essa paciente vai ter condição financeira de usar um novo anticoagulante oral? Novo anticoagulante oral, em comparação com a varfarina, é um pouco mais caro. Ele deve custar, hoje deve estar até mais em conta, que parece que perderam a patente, em torno de 140, 150 reais uma caixa de rivaroxabana. Beleza. Se a paciente tem condição de comprar um novo anticoagulante e de manter o tratamento, se a paciente não tem critérios que necessita ficar internada, eu posso optar sim por fazer tratamento ambulatorial com um dos novos anticoagulantes orais, que é a rivaroxabana ou a apixabana. Beleza? Então, aqui é a resposta do caso. A gente faria rivaroxabana. Adri, eu acho que talvez faltou um na frente dos 5 miligramas aí por 3 semanas, né? Que a gente usa geralmente 15 miligramas 2 vezes ao dia por 3 semanas, seguido de 20 miligramas uma vez ao dia por 3, 6 ou 12 meses, dependendo do fator que causou a trombose dela. E se imaginemos, então, outro cenário clínico, a resposta para esse caso é essa de sim. Mas imaginemos que é uma paciente que diz, doutor, eu não tenho condição nenhuma financeiramente de usar esse novo anticoagulante. Eu recebo R$700 para bancar 2 filhos, tenho que comprar várias coisas, ajudo minha irmã, que também tem necessidade financeira, e então eu vou preferir o Marevan, que é mais barato. O Marevan, ele necessita que ela faça uma terapia ponte com enoxaparina. Então, se ela não teve condição de comprar o Xarelto, a enoxaparina a gente já pode até comprar e fazer também em casa, né? Mas se o paciente está dentro de um cenário socioeconômico que não tem condição, a opção vai ser por interná-la, começar com a heparina 1 miligrama por quilo de peso subcutânea de 12 em 12 horas, mais o Marevan. Geralmente a gente começa com a dose de 5 miligramas uma vez ao dia, com o objetivo de um alvo terapêutico de RNI de 2 para 3. Quando o RNI atingir esse alvo terapêutico de 2, 3, eu suspendo a enoxaparina e mantenho só o Marevan. E eu vou fazendo esse controle semanal, quinzenal, desse paciente que eu considero anticoagulado quando ele tiver com RNI entre 2 e 3. O mínimo, geralmente, que a gente mantém essa associação, mesmo com o RNI fora da faixa, é enoxaparina em torno de 5 dias. Então, não sei se deu para compreender. Adri, sinalize aí se você compreendeu, Beatriz, Diego, a galera, essa estratégia terapêutica. Sinaliza aí, senão a gente volta. Isso é importante. Adri, você? Pronto. Agora a gente vai partir para outro caso clínico. Vamos lá. Outro caso clínico trata-se de uma paciente de 45 anos, feminina, doméstica, natural, procedente de Jaguaquara. Essa aí foi para o ambulatório da UESB, viu? Essa galera aí, a UESB assume essa paciente.
A UFRB conduziu, a paciente foi tratada, não vai morrer, não vai fazer TEP. Vamos lá ver se vocês vão dar mole e não conduzir a paciente direito. Vamos lá. Então, essa foi admitida aí no ambulatório da enfermaria de clínica médica da UESB, e tinha uma história de um edema assimétrico em membro inferior direito há cerca de 6 dias. Ela tinha um passado de 2 gestações, com perdas gestacionais com idade menor do que 10 semanas, e tinha um passado de uma TVP no membro inferior esquerdo há 4 anos. Eu fiz um Doppler e vi que tinha uma trombose venosa em veia poplítea direita. Então, é uma trombose venosa profunda. Quero ver aí Diego mobilizando a galera dele para ver como vai tratar essa paciente. Bora, Diego, tá me ouvindo? Bora, mobiliza essa galera aí. Como é que vamos tratar essa paciente? O que é de particularidade que ela tem? Pronto, importante, perdas gestacionais. E aí, quando você vê um paciente que tem perda gestacional e trombose, perda gestacional menor do que 10 semanas, você pensa em quê, Diego? Beatriz, deixa a galera aí da UESB agora. Tem as outras ligas, né? Eu estou dando ênfase em Diego e em Beatriz, porque foram que fizeram contato comigo. Mas tem as outras ligas aí, né? A galera, embora pode contribuir aí e ajudar. Ninguém... Galera, uma paciente que tem perda gestacional, um passado já de trombose, que faz outra trombose, a gente tem que lembrar de quê de diagnóstico para essa paciente? É uma paciente perfeito aí, ó. É Scheider Andrade. Então, temos que afastar SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide para essa paciente. Perfeito. E aí, agora, meu velho, você vai me dizer como é que vamos tratar essa paciente. Qual é a particularidade que ela tem? O que é que eu vou usar de anticoagulante? Eu falei aqui ao longo da aula, né? Pronto, perfeito, Vitor Andrade, perfeito, viu? Essa paciente, muito provavelmente, tem uma forte possibilidade de ter SAF, síndrome do anticorpo antifosfolípide. Então, é contraindicado usar novo anticoagulante para ela. Então, Vitor, me diga aí, você, o Scheider, como é a estratégia terapêutica que vamos adotar para essa paciente? Perfeito, Scheider, perfeito. É Scheider o nome? Eu acho que é assim que se pronuncia, né? Andrade aí, perfeito. Agora me diga a dose. A gente tem que trabalhar aqui com dose. Como é? Mas talvez seja apertar demais, né? Dose. Então, bora caminhar um pouco mais para a gente ganhar um pouco de tempo, que já temos 1 hora de aula. Bem, diante da suspeita clínica, qual é o melhor esquema anticoagulante e como iniciar?
Então, você falou muito bem, parabéns. Heparina não fracionada, a gente faz uma dose de ataque aí para essa paciente de 80 unidades por quilo EV e faz uma manutenção aí de 18 unidades por quilo hora EV em uma bomba de infusão por 10 dias. Fazemos o controle, portanto, do TTPA, que deve ser mantido em 1,5 a 2 o valor da normalidade, e já associo aí o Marevan, que é o anticoagulante oral, que ela vai fazer manutenção ao longo da vida. Né? É uma paciente que vai fazer o uso de Marevan no início, essa dose de 5 miligramas é inicial, uma vez ao dia, e eu vou tateando o seu RNI, que deve estar em uma faixa terapêutica de 2 a 3. Então, percebam que o Marevan ele necessita que eu faça a terapia com uma das heparinas, nesse caso, a heparina não fracionada, junto com o Marevan. É isso aí. Poderia também iniciar para ela a heparina fracionada, viu? Não tem contraindicação, a heparina, o Clexane. Eu coloquei aí a heparina não fracionada, mas poderia também ser o Clexane nesse contexto e o Marevan. Agora, outro caso clínico, para nós concluirmos, quero que a galera aí, nas outras ligas, também participem, de uma paciente idosa, de 84 anos, pesa 65 quilos, tem um edema assimétrico em membro inferior esquerdo, é maior que o direito, fiz uma ultrassom Doppler, veio uma trombose de membro inferior esquerdo. Ela é hipertensa, diabética, dislipidêmica e tem doença renal crônica com clearance menor do que 29, ou um clearance de 29, né, menor do que 30. Como é que nós vamos tratar essa paciente? E qual é a particularidade que me chama a atenção? Pronto, parabéns, Vana, parabéns. Você sempre participante, hein? Pronto, Vana vai formar já, então vai ter que matar esse caso. Esse caso vai para ela, no primeiro dia que ela for fazer PSF lá em Santo Antônio, esse caso vai para ela. Então vamos lá, como é que você vai conduzir esse caso? Ela tem realmente uma doença renal, com clírice de creatinina menor do que 30. Então, nesse contexto aí de uma paciente idosa, superior a 80 anos, com esse clírice, como é que você vai abordar essa paciente? Vai precisar interná-la? Vai fazer o que para casa? Qual a estratégia terapêutica? Certo, Shaila Andrade aí falou, usa heparina não fracionada. Beleza, o raciocínio clínico é importante em relação à opção da heparina não fracionada em detrimento de baixo peso molecular, pelo fato de a paciente ter uma doença renal crônica, mas assim, a gente não vai manter a heparina não fracionada por no mínimo 3 meses, né? Então, associado à heparina, a gente tem que adotar a segunda estratégia, que é definir se essa paciente ela vai com um novo anticoagulante ou com Marevan. E aí a gente vai anticoagular uma paciente com Marevan, que a gente sabe, né? Marevan ou Varfarina, a mesma coisa. Uma senhora de 84 anos, será que vai ser... Qual é a estratégia? É Marevan, Varfarina ou novo anticoagulante?
Beatriz está perguntando aqui se pode ser novo anticoagulante. E qual dos novos anticoagulantes orais? Scheider falou aqui Marevan. Beatriz perguntou sobre se pode ser novo anticoagulante, qual dos novos anticoagulantes a gente optar. Eu acho que ficou interessante aqui, eu acho que eu já apertei bastante a mente de vocês. Vamos lá. As estratégias terapêuticas para essa paciente poderão ser as seguintes. Poderia optar por um novo anticoagulante oral, a apixabana, que ela não precisa de terapia ponte com as heparinas, né? A gente viu lá o estudo. A apixabana, entre os novos anticoagulantes, é a mais segura para que nós usemos nesses pacientes com doença renal crônica e com clearance de creatinina em torno de 30 ou menor que 30. Como é uma paciente que já tem mais que 80 anos de idade e tem esse clearance de creatinina alterado, a gente opta por reduzir a dose para 2,5 miligramas via oral 2 vezes ao dia. Aí a opção. Ou poderíamos usar a estratégia terapêutica de fazer a heparina não fracionada com o Marevan. Então, existem 2 estratégias terapêuticas para essa paciente. Beleza? Pronto. A aula a gente termina aqui. Eu acho que eu já prolonguei bastante, eu já estou rouco, né? É muito difícil dar aula sem ver, né, quem está assistindo, para saber se a galera está interagindo, conseguindo compreender, olhando os caras e bocas. Mas eu espero que eu tenha contribuído com vocês e que, ao final, vocês consigam responder ou essas perguntas aí que eu tracei como objetivo principal, viu? Ô, professor, a gente agradece, em nome da LACARB, em nome de todas as ligas participantes desse simpósio, né? Pessoal, a gente está deixando aberto aqui 10 minutos, né, para vocês tirarem as últimas dúvidas. E no final dessas dúvidas, o professor vai tirar, claro, e depois a gente vai estar realizando um sorteio de hoje. Então, podem colocar aqui no chat dúvidas que tiverem dos casos clínicos, dúvidas sobre a aula. Tem uma resposta no chat, professor. Sim. Hematúria, qualquer tipo de sangramento, assim, como, não sangramento menstrual, né, mas assim, hematúria, melena, hematêmese, sinal de hemorragia digestiva alta, a gente deve suspender a anticoagulação do paciente e rastrear o foco, porque o paciente pode morrer por choque hemorrágico. Hematúria macroscópica, né? Tem que saber isso, porque assim, às vezes a hematúria microscópica chama atenção, mas uma causa importante de infecção de hematúria é infecção do trato urinário. Então, às vezes, vem uma cruz de hematúria no sumário de urina e a infecção não é sangramento. Perfeito, RNI entre 2 ou 3, alta e acompanhamento ambulatorial. Eu, na minha época de residente, rapaz, os meninos chamavam de disque RNI, porque eu tinha uns 8 pacientes a 10 que eu acompanhava com RNI lá no Hospital das Clínicas. E lá no Hospital Santa Isabel, onde eu faço residência de cardiologia, em que tem muito pós-operatório de paciente, né, valvulopatias e alguns com prótese metálica que faz uso de Marevan, ou não tem condição de usar novo anticoagulante, então a gente acaba acompanhando esses pacientes com RNI também. Gente, a palavra-chave do dia, né, já está no chat.
Então, preste atenção, que a gente vai precisar dela para o certificado. Alguém tem mais dúvidas? Pronto, geralmente eu solicito repouso absoluto no leito naqueles pacientes que têm tromboses extensas ou proximais. Repouso absoluto no leito já não é aquela indicação mandatória, não. Tem estudos mais atuais que mostram que a deambulação precoce ou repouso relativo tem melhores desfechos. Mas o que é que eu faço por prudência? Paciente com tromboses muito extensas, eles permanecem um pouco mais restritos, por receio de deslocamento e migração do trombo, e eu só libero repouso relativo depois de 5 dias anticoagulado. Do contrário, fica com o membro estendido o tempo todo, ou um repouso mais relativo restrito. Obrigado, Raquel. Obrigada, viu, professor, mais uma vez. Foi uma honra acompanhar o senhor aqui nessa noite. E teremos sorteio agora. Então, esperem mais um pouquinho. A sorteada da noite é Thay Rocha. Thay Rocha, iremos entrar em contato com você, iremos verificar todas as regras se foram cumpridas. E parabéns! Obrigada a todos. E o nosso dia de hoje encerra por aqui. Boa noite, pessoal.